quero trazer aqui os dados de outra pesquisa que foi divulgada hoje sobre a forma como os brasileiros enxergam Donald Trump e os Estados Unidos. Essa pesquisa da Atlas Intel é o levantamento mais recente, confirmando uma tendência de desaprovação de Trump aqui no Brasil. Está aí na tela de vocês, quase 55% dos brasileiros têm uma visão negativa, 41,7%, quase 42% uma visão positiva e 3,5% não sabem. Temos a maioria, portanto, com visão negativa de Trump. Vamos mudar de tela para ver agora a pesquisa que saber se os brasileiros estão preocupados com a possibilidade de Trump influenciar a eleição deste ano. 45,5%, nada preocupado. 36,5%, muito preocupado. 10%, pouco preocupado, 10%, quase 11%, e quase 7%, algo preocupado. E, por último, a pesquisa que saber a opinião dos brasileiros sobre essa decisão da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações criminosas. Aqui é o seguinte, quase 51% dos que foram entrevistados disseram que votariam com mais facilidade num candidato que é a favor dessa medida. Portanto, aqui a pergunta é, você vota em um candidato que é a favor ou contra a medida? É uma leitura sobre quem ele vai escolher, mas é uma leitura indireta sobre a aprovação ou não da decisão dos Estados Unidos. Votaria com mais facilidade num candidato que é contra, 33,6%. Apoio ou rechaço a esta medida não é um fator determinante para o meu voto, apenas 15%, quase 16% dos entrevistados. Essa pesquisa Atlas Intel ouviu 1.273 pessoas entre os dias 30 de maio e 3 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Estamos em ano eleitoral, mas essa pesquisa ela não possui registro no Tribunal Superior Eleitoral porque ela não analisa intenção de voto. Jussara, eu venho com você porque, por incrível que pareça, nós chegamos a uma situação em que Lula e Flávio Bolsonaro, até 2 semanas atrás, estavam disputando quem, afinal de contas, tinha mais acesso e era mais ouvido por Donald Trump. Lula com um propósito, Flávio Bolsonaro com outro propósito. Como é que você mede hoje o fator Trump nas duas campanhas? Thaís, o que fica claro é que as duas campanhas elas estão traçando as suas estratégias a reboque das decisões de Donald Trump, do que vem da Casa Branca e da influência do Departamento do Estado americano. Bem, Thaís, é importante a gente destacar aqui o quanto o Flávio Bolsonaro, por um lado, ele se beneficia da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e isso claramente pela pesquisa mostra que há um apoio de fato para essa medida. Por outro lado, nessa semana, quando vem essa sugestão, essa proposta de novas tarifas aos produtos brasileiros, Flávio Bolsonaro perde muito. E, pelo outro lado, esse sinal fica trocado na campanha do presidente Lula. Por quê? Justamente, a pesquisa mostra que há um apoio maciço à equiparação das organizações criminosas brasileiras com organizações terroristas. Mas quando vem essa proposta de tarifa, o presidente Lula consegue reverter esse desgaste e dizer, olha o seguinte, eu defendo a soberania, Flávio Bolsonaro é que foi lá buscar essa tarifa. Então, as duas campanhas, elas vão calculando as suas estratégias de acordo com o que vem dos Estados Unidos. O grande desafio para as duas campanhas, e aí elas são muito iguais nisso, é lidar com a imprevisibilidade de Donald Trump. O que Donald Trump vai fazer? Qual é o próximo passo? Eu duvido que Flávio Bolsonaro ou Lula, a equipe do Lula, e aí o Lula falando também pela diplomacia brasileira, tenha certeza do que Trump vai fazer. Esse é o grande desafio dessas duas campanhas neste momento. Fato, Thaís, é que Flávio Bolsonaro ele vem tentando recuperar esse desgaste por causa do tarifaço, lembrando que ele tinha usado a questão do PCC e do Comando Vermelho para tentar superar o desgaste pelo contato dele com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Enquanto isso, o presidente Lula viu nessa oportunidade, viu como um presente essa proposta de tarifa, tanto que o presidente começou a subir o tom em relação a Marco Rubio, que é
o secretário de Estado americano, aliado aqui do bolsonarismo. Thaís. E para você, Lucas, como é que pesa esse fator Trump? Porque tem uma coisa interessante dessa pesquisa, que é o eleitor mostrando que separa os temas. E que, e outras pesquisas, na verdade, outros levantamentos que a gente já trouxe aqui, já sinalizaram que se Trump disser toma essa xícara de água, a pessoa vai dizer não quero mais tomar essa xícara de água. O quanto você enxerga ou sente o eleitor exposto ao risco Trump? Olha, o Trump ele vai entregar narrativas e temas e assuntos para o ciclo eleitoral. Uns vão ser positivos para o Lula, outros vão ser positivos para o Flávio. Essa questão do PCC e do Comando Vermelho, ótimo para o Flávio. Não tenho dúvida que na campanha do Flávio ou de qualquer nome que a oposição tiver ali na disputa, vai utilizar desse assunto do Comando Vermelho e do PCC. Não há dúvidas, mas na mesma semana, como a Jussara disse, o USTR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, sugere ali tarifas e critica o PIX, coisa que o Lula utilizou de maneira a tentar inflar a sua campanha. A verdade é, Thaís, que tanto a campanha do Lula quanto a campanha do Flávio são duas campanhas cheias de fraquezas, cheias de flancos abertos que podem ser usados, tanto por um quanto por outro. Ambos têm telhados de vidro, né? E são narrativas muito fortes, isso a gente não pode negar. São duas narrativas muito fortes, por isso que não acredito, por exemplo, numa terceira via. Acho que o piso do Lula e o piso do Flávio impedem o crescimento de uma terceira via. Não necessariamente o Flávio ou Lula, mas a narrativa bolsonarista e a narrativa lulista seguram a entrada de uma terceira via. Mas, ao mesmo tempo, são narrativas cansadas, são narrativas com diversos desconfortos que podem ser apresentados ao eleitor. Quem vai se beneficiar mais? A gente está falando hoje de PCC e Comando Vermelho, isso é pró-Flávio. Aí a gente vê o ataque ao PIX, isso é pró-Lula. Mas daqui até o ciclo eleitoral, a gente vai ter tanto assunto, seja de Banco Master, seja de endividamento, seja de Trump, seja de um fato novo na segurança pública, seja de um deslize numa fala do presidente Lula ou do próprio Flávio Bolsonaro. Quem errar menos vai acabar sendo o favorito, porque existe um cansaço com as duas narrativas e existem centenas de temas flutuando pelo ar que ambos conseguem utilizar. Por exemplo, na política externa. Pode falar do Trump, pode falar das tarifas, mas, por exemplo, o Flávio vai também utilizar a questão do Maduro aqui na Venezuela. Isso vai ser utilizado pela campanha. O que não falta nessa campanha é tema para o Flávio atacar o Lula e o Lula atacar o Flávio. Quem fizer isso da melhor maneira pode chegar vivo ali e mais vivo na reta final em outubro. O Flávio tem uma diferença aí porque a sua própria família lhe causa problemas. O caso de hoje é bem sintomático sobre isso. Eduardo Bolsonaro faz uma citação ao sistema, um sistema de pagamentos que é privado nos Estados Unidos, que é tipo um PIX, mas não tem, por exemplo, a liquidação no mesmo segundo que você faz a operação. É um sistema de um consórcio de bancos, portanto, é um sistema privado, não é uma política pública como é no caso do PIX. As instituições aderem se quiserem, então você pode ter conta num banco que não tem necessariamente esse serviço, aqui não, aqui todos os bancos são obrigados a oferecer, e ele cita esse sistema americano. Depois ele, como isso viraliza, como se ele estivesse atacando o PIX, ele vai às suas redes sociais e se defende, diz, olha, eu não defendi sistema americano, não estou defendendo o modelo americano, pelo contrário, né? Mas aí a peça política para esse posicionamento já está pronto. Qual é o grau de risco que você acha que esse atropelo das relações ali de Flávio, que não é a primeira vez que isso acontece, com seu próprio irmão, pode prejudicá-lo? Eu acho que pode acontecer, Thaís, mas eu acho que caso aconteça muito próximo ali da eleição, né? Como aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022. O que a gente teve em 2022? A gente teve aquele episódio do Roberto Jefferson, não era família, mas um aliado, um amigo, ali que tem aquele embate com a Polícia Federal. Uma semana depois, a gente tem o episódio da Carla Zambelli, em São Paulo, que também custou votos. Não acho o bolsonarismo deu a ela, botou nela a culpa, né? Pois é, até hoje quem participava daquela campanha, né, marqueteiros, estrategistas,
culpam muito esses dois episódios, que foram uma semana de distância. Um foi no final de semana anterior e o outro no final de semana da eleição, se eu não me engano. Eu não acho que esse episódio específico do PIX e do ZEL, né, que é o sistema americano que o Eduardo cita, vai ser um problema para a campanha, não é isso. Agora, quando você tem uma grande família, e todo político tem uma grande família, seja família mesmo, seja amigos, um descuido ali na semana da eleição, uma fala esquisita, uma declaração mal dada, pode custar votos numa eleição onde o eleitor do meio, aquele eleitor que vai definir a eleição, ele vai estar muito sensível, ele vai estar cansado, ele vai estar rejeitando ambos. E ali num voto muito emotivo do quem eu odeio menos, uma declaração mal dada é um risco. Agora, eu acho que isso serve para os dois lados, né? Porque o PT também tem uma grande família ali de visões, de apoios esquisitos, como, por exemplo, ao Maduro, em alguns outros regimes ditatoriais pelo mundo. Do INSS, né, que ainda tem o Lulinha então, assim, envolvido. É difícil prever, Thaís, quem pode ser mais atrapalhado pelos amigos. A diferença da família Bolsonaro é que é uma família que se expõe muito, né? O Eduardo fala muito, o Carlos menos, mas estão sempre ali se posicionando, gravando vídeos. São combativos, São combativos, o que tem um lado positivo, porque inflama a base, mas numa eleição definida por uma fatia muito pequena do eleitorado e uma fatia que está, de certa forma, cansado da polarização, quem decide, uma fala fora de hora, fora de contexto, que viraliza ali, faltando 24, 48 horas para uma eleição e não dá mais para ser combatida a tempo de se chegar ao pleito, no domingo da eleição, é muito arriscado, né? Aí vai depender do grau de organização que a campanha de Flávio Bolsonaro e de Lula vão ter, né? Hoje a gente está vendo mais desorganização ainda do lado do Flávio, né? Rapidamente, Lucas, que eu tenho que encerrar. O PT faz campanha há 200 anos. Isso, exatamente. Né?